Pronto. Vamos dar início à nossa segunda aula do curso de operador de telemarketing. Tá? Muito boa noite para todas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ficar à vontade para falar através do chat aqui no próprio Zoom, ou mandar mensagem no grupo do WhatsApp, ou então falar mesmo, ativar o microfone e falar, tá? Eu vou colocar vocês no mudo por enquanto, mas aí quando vocês quiserem falar, só é ativar o microfone, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela para que vocês consigam ter acesso à, à informação aqui da aula de hoje. Pronto, vocês estão vendo o slide? Tá todo mundo vendo, né? Pronto. Então, nessa segunda aula, a gente vai abordar um pouquinho do início, né, da história do operador de telemarketing, tá? Aí é uma imagem de um call center, de uma empresa chamada AIC, mas a grande maioria dos call centers, eles têm mais ou menos esse layout, né, das mesas divididas, separadas, e com um computador, uma cadeira, e um espaço que seria o suficiente para o manuseio, porque todo o conteúdo, todo o trato que é realizado daquele atendimento, em geral, ele é feito de forma virtual, ele é feito através do computador, com acesso à internet, e utilização de sistemas próprios da empresa, tá? O telemarketing, ele tem uma capacidade imensa de se reinventar, e a gente conseguiu perceber isso muito bem durante a pandemia agora, tá? Onde os serviços, eles rapidamente migraram para a parte telefônica, que é uma tecnologia que, apesar de não ser tão recente, ela tem uma capilaridade muito boa, através do telefone e do advento da internet também, né? A gente consegue abranger uma grande quantidade de pessoas em um espaço geográfico bem significativo. E é esse o principal trunfo, a principal qualidade do telemarketing. Ele não tem um custo muito elevado, mas ele traz consigo resultados bastante expressivos, tá? Ah, com relação a essa questão, né, o telemarketing ele pode funcionar de diversos aspectos. Em geral, a gente pode considerar como um atendimento antes da venda, o atendimento de venda e o atendimento depois da venda. E aí a gente chama de pré-venda e pós-venda, essa parte do antes e do depois, tá? Atrelada a qualquer tipo de área, a qualquer tipo de setor. A mais comum é a parte de vendas, como eu defini agora há pouco nesse exemplo, mas a gente tem de suporte comercial, suporte técnico. O suporte técnico também é muito difundido através das empresas. Cobrança também, tem muito telemarketing na parte de cobrança, tá? Boa noite para todas as que eu admiti agora aqui na sala, tá? Aceitei. A gente já deu início à aula, mas não tem muito tempo, não, que a gente começou, não. A gente estava falando, essa foto é uma estrutura de um call center, para que vocês consigam visualizar como que é um ambiente de trabalho, tá? O ambiente de trabalho geralmente é um ambiente leve. Existe, sim, alguns estresses com relação a essa questão da correria, da cobrança de tempo, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tá? Mas, em geral, o atendimento telemarketing, ele... você não está ouvindo? Deixa eu tentar, deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Aumentei aqui o fone para o máximo. Kelly, já conseguiu ouvir? Tá, então, eu acredito que
acredito que então já deve ter melhorado, né? Então, vamos voltar aqui, tá? Vamos prosseguir com relação à história do telemarketing. Só um momento. O telemarketing ele começa em 1870, quando há a invenção do telefone, tá? Por Alexander Graham Bell. Depois dessa invenção, né, da tecnologia, né, do aparelho telefônico em si, em 1970 a gente tem uma inovação por parte de uma empresa chamada Ford Motors, perdão, aonde ela contrata algumas senhoras, algumas donas de casa, para que pudesse, por meio de atendimentos telefônicos, contatar pessoas que tivessem interesse em comprar um automóvel. Em 1980, a gente destaca aqui no Brasil, não é, a denominação de telemarketing, que ela chega através de empresas que são de fora, né, empresas americanas, que elas passam a atuar, a funcionar aqui no Brasil, e aí elas trazem esse telemarketing principalmente para poder fazer vendas de cartão de crédito, divulgação de produtos da loja. Já em 1987, a gente tem a criação da Associação do Telemarketing. Em 1980, surge o conceito de call center integrado no computador, porque até então era tudo feito bem manual, né? Uma telefonista tirava, colocava a ligação no fluxo que era necessário, para que houvesse o complemento, né? A ligação pudesse ser completada. E aí a gente tem a central de atendimento ao consumidor também, que seriam os saques, né? Que é aquele espaço, aquela área em que as empresas elas costumam atender aos anseios de todos os seus clientes. Em 1992, houve uma maior estabilidade jurídica por parte do operador de telemarketing, né, da profissão. Já no ano 2000, a gente começa a ter uma melhoria bastante significativa com relação à qualidade do serviço, porque há uma demanda muito grande com relação a acessos à internet, uma popularização muito grande do serviço de telemarketing, e com isso também há um aumento na fiscalização e na definição, na melhoria dos ajustes das leis necessárias para que haja o funcionamento. Em 2005, houve a criação de um programa brasileiro que justamente são associações que conseguiam regular essa questão, esse cenário todo. Em 2006, aqui no Brasil, houve uma grande notoriedade com relação à questão desse uso da tecnologia embarcada para o telemarketing, do contact center. Aí a gente tem aí tecnologias mais mesclada com o texto, né? Em 2018, a Comissão de Transparência do Governo cria alguns órgãos, né, de fiscalização e também definições com relação à regulamentação de uso dessa tecnologia. E aí é que vem aquela questão de que não pode ligar muito cedinho, não pode ligar tarde da noite, não pode ligar no domingo. Então, tem toda uma regulagem com relação à questão, a necessidade de determinados serviços funcionarem 24 horas. Então, tudo isso foi feito em 2018. Em 2020, houve um decreto presidencial tornando o call center um serviço essencial. Isso aí já foi em decorrência realmente da pandemia, né, com relação a essas questões. E em 2021, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é justamente para resguardar, através de várias ações, né, os dados de todos os brasileiros com relação às suas transações, seja ela pela internet ou pelo telefone. Falando em telefone, vamos pegar aqui o nosso aparelho e vamos ver a definição de marketing. Marketing, a gente sempre está associando ele a vendas, mas o marketing, ele é muito mais, ele vai muito além do que apenas vender, tá? O marketing, ele é um estudo próprio, tá? E Samari Barros, perdão, definiu como um conjunto de atividade humana destinado a atender objetivos e necessidades dos consumidores por meio de processos de troca, tá? E através de ferramentas específicas. E aí a gente se pergunta, o que significa telemarketing? Telemarketing em si, a gente sempre está associando ao telefone,
né? E aí a gente vê, ó, tele, de telefone, e marketing desse relacionamento entre pessoas. E aí o telemarketing é isso, esse relacionamento entre pessoas, mas utilizando como canal, como meio para essa comunicação acontecer, um serviço telefônico. E aí o telemarketing ele passa a evoluir e, além do serviço telefônico, ele também consegue utilizar tecnologias de texto, tecnologias de, inclusive, inteligência artificial, tá? Aqui a gente vê alguns símbolos, não é, que remetem a essa questão do telemarketing e de locais em que a gente consegue fazer atuações. Então, seja do pequeno estabelecimento, como uma barbearia, a um grande estabelecimento, como um supermercado, perpassando por multinacionais, shopping centers, tudo utiliza do serviço de telemarketing, e o serviço de telemarketing pode aprimorar e alavancar as vendas e a margem de lucro desses estabelecimentos. E aí a gente vê, com relação a essa questão do telemarketing, não é? Sobre a área de atuação em si, não é? Existe um marketing de serviço, que através de algumas questões de compartilhamento, de responsabilidade, de liderança e de harmonia, a gente vê uma venda, não é? De serviços e uma busca, digamos assim, por um afinamento. Como que seria essa questão dessa busca por afinamento? A gente, através do marketing de serviço, a gente consegue perceber determinadas responsabilidades, tanto do vendedor como da empresa em si, e há alguns anseios que os clientes têm para que eles consigam consumir determinados serviços. E aí a gente vai se afinando, vão se conversando, a empresa e o cliente, e vão encontrando uma linha comum entre si. E aí o objetivo realmente é identificar as necessidades do cliente para poder suprir, para poder atendê-la. Através do telemarketing também conseguimos fazer vendas desses serviços, né, que seria a comercialização propriamente dito, e aí a gente passa essa questão de vendas muito pela questão emocional, pela questão do feeling, então sempre é importante a gente estar prestando atenção no cliente. Eu costumo dizer que uma das principais ferramentas do operador de telemarketing é a escutativa. A escutativa, ela é feita através de um processo de prestar atenção na pessoa e de entender aquela pessoa, para que, a partir desse entendimento, dessa compreensão, a gente consiga desenvolver produtos e serviços que podem solucionar, não é? E atender às expectativas daquele consumidor. Quem que é o cliente no operador de telemarketing? No telemarketing. A gente tem dois clientes, o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno é a própria empresa, são os setores de dentro da própria empresa. Por exemplo, um call center de suporte técnico. Então, ele vai atender o cliente interno daquela empresa. E o cliente externo é aquele cliente que é do lado de fora, aquele cliente que não faz parte da empresa, mas a empresa ela está em função dele também, tá? Que seria o cliente propriamente dito, né? O consumidor final, tá? E essas pessoas são as mais importantes. Na verdade, todas as pessoas são muito importantes na definição, no processo de venda como um todo. E aí, o telemarketing ele vem como sendo uma extensão da empresa dentro da casa do cliente. Então, a gente consegue atender o cliente em qualquer local em que o cliente esteja, e a gente consegue também localizar o cliente em qualquer local em que ele esteja. Isso é uma comodidade muito boa, é algo muito positivo para as empresas. Mas aí, ó, existe uma linha tênue com relação a essa questão dessa comodidade. A gente vê ultimamente uma enxurrada de ligações, né, de tentativas de vendas e que terminam incomodando. São ligações muito em um volume muito alto e termina atrapalhando. Então, aquela questão do marketing de serviço, da venda de serviço, de fazer a escutativa, de prestar atenção no cliente. Então, a quantidade de vezes que se faz tentativas de se vender sem ter um perfil traçado do cliente, termina estragando essa estratégia e termina saturando e fazendo com que o cliente ele não tenha interesse.
E aí a gente tem algumas associações, né, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Teleserviços, em que ela diz que, em 2018, 1.500.000 pessoas trabalham na área de telemarketing. As pessoas têm na faixa de 25 anos, então é um público muito jovem, tá? A maioria dessas pessoas tem o ensino superior, na verdade, ensino médio completo, e estão cursando o ensino superior, e elas são do sexo feminino, tá? E aí a gente vê como que danado um operador de telemarketing pode auxiliar uma empresa a alavancar as suas margens de lucro e atrair e manter fidelizada uma base boa e sólida de clientes. Aí a gente tem várias percepções. Com relação à questão na ajuda do aumento de vendas, né, onde o operador de telemarketing, através da infraestrutura e do correto aplicabilidade do estudo do cliente. É importante, gente, sempre a gente saber definir quem que é o cliente que a gente está atendendo, como que é ele, quais são as necessidades que ele tem, quais são os anseios que ele tem. Em administração se diz muito qual a dor do cliente, perceber essas questões através de um processo de escuta ativa, tá? O telemarketing ele possui um baixo custo de implementação, não tem uma estrutura é, é, muito grande. A gente só precisa de um computador, de um telefone, de um acesso à internet e de uma pessoa para operar. Então, com isso daí, a gente já sabe. E uma pessoa com um perfil empático, né? Uma pessoa que consiga se colocar, que tem empatia, consiga se colocar no lugar do outro. Seria fundamental, tá? A empatia é um perfil principal de um operador de telemarketing, além da capacidade de comunicação, né? O poder de fala, o poder do raciocínio lógico, tá certo? O telemarketing, ele potencializa, aumenta exponencialmente o alcance da empresa, porque a empresa ela passa a atuar em todos os locais, né? Basta que o telefone do cliente esteja cadastrado lá direitinho e que ela saiba exatamente o que o cliente quer, sem contar que a gente consegue fazer de tudo nele, né? Consegue vender, consegue fidelizar, consegue ver se aquela venda tá boa, não é? E aí a gente vai realizando todas essas questões, tá? Telemarketing, ele não se limita apenas ao aumento de venda, certo? Ó, dá para fazer isso tudinho que está aí na tela de vocês. Realizar cobrança, implementar estratégia de marketing específica, pesquisa de satisfação, atendimento direto ao cliente, atualização de banco de dados, serviço de atendimento ao consumidor, suporte técnico, além de alerta de novos produtos, né, divulgação de novos produtos ou serviços para os clientes que já estão cadastrados, tá certo? Além disso, a gente também consegue fazer a questão de operação, né, com... Oi, Kelly, quer falar? Kelly? Se você não estiver conseguindo falar, Kelly, você pode mandar mensagem no grupo do WhatsApp, tá? Eu estou com o grupo aqui na mão. Só um momento, tá, minha gente? Eu vou escutar aqui o áudio de Kelly, tá? Gente, estou perdendo todo o conteúdo da aula que eu queria estar presente, porque eu não estou conseguindo ouvir nada, não estou ouvindo nada. Pronto, fez um momento aqui com relação à questão do som. Para mim, ele está captando o som normal. Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir o som? Qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? Tá, vou prosseguir. Ó, e aí a gente tem vários tipos de atendimento de telemarketing. A gente tem um receptivo, que é chamado inbound, tá? Onde ele acontece, ele está recebendo, então a empresa está aqui, o cliente ele vai acionar a empresa. Então, esse atendimento, ele é muito delicado, porque a empresa ela tem que estar preparada
para qualquer tipo de demanda que o cliente tenha, tá? Obrigado, viu, Paula? E aí, esse atendimento, ele tem que ter uma quantidade de pessoas boas, né, significativa, de acordo com o volume e o tamanho da empresa, para que aquelas ligações elas possam receber. É muito interessante que a gente tenha a capacidade, que a empresa tenha, na verdade, a capacidade de receber o máximo de ligações possíveis, porque é muito chato quando o cliente tenta contato com a empresa e não consegue, o telefone está ocupado, simplesmente não atendem ele, tá? Isso dá uma impressão ruim para a empresa e pode atrapalhar com relação à manutenção da qualidade do serviço, tá certo? O cliente, ele que sabe, né, o que é o assunto, porque ele que está ligando para a empresa, então ele tem um certo controle inicialmente do atendimento, mas esse controle tem que ser rapidamente absorvido pelo operador telemarketing. Tá? Por isso que as pessoas que estão ali do outro lado da linha, representando a empresa, lembre-se, o consultor de relacionamento, o atendente de telemarketing, ele, na verdade, não é ele é a empresa, ele empresta, ele cede a sua voz para a empresa. Então, ele representa ali a empresa naquele momento. Tá? Então, é muito interessante que se sonde, escute, preste atenção no que o cliente está querendo dizer, para que consiga entender o que é que o cliente quer quando liga para a empresa e conseguir resolver e solucionar o problema. Tá? Um outro tipo de atendimento é o atendimento ativo, tá? Ou outbound. O atendimento ativo já é o contrário, é a empresa que liga para o cliente. E aí é um pouco mais tranquilo, né? Porque a empresa já sabe o que está querendo com o cliente. Então, ela já liga já sabendo, ela já tem esse domínio todo com relação a essa questão. Porém, é importante que se planeje. O que é que eu vou querer falar com o meu cliente? O que é importante ser dito? O que é interessante que aquele cliente saiba para que possa aumentar as minhas chances, né, de sucesso, ou da venda, ou na divulgação, ou nos questionamentos que eu vou querer fazer com o meu cliente, tá? Ele é muito indicado para pós-venda e para realização de pesquisa de satisfação, além de vendas. Esse atendimento ativo, a gente conhece ele muito bem, que é quando a empresa liga para a gente recebe a ligação de uma empresa que está oferecendo um cartão, que está perguntando como é que foi, como é que está o uso do celular, que pergunta como é que foi a hospedagem em determinado período que você teve em um local. Já esse outro atendimento anterior que a gente viu, que é o atendimento receptivo, é quando a gente liga para a empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de uma operadora de celular e meu telefone parou de funcionar, então eu estou ligando para reclamar porque meu telefone não funcionou, por exemplo. E aí existe um outro tipo de atendimento, o atendimento misto. No atendimento misto, a empresa ela tem um grupo de pessoas, né, que atendem tanto o atendimento ativo como o atendimento receptivo, tá? Porém, essa equipe, ela é separada. Dentro da equipe, na verdade é uma equipe única, perdão, mas dentro dessa equipe tem pessoas que só fazem o atendimento ativo e tem pessoas que só faz o atendimento receptivo, tá? E já o híbrido não. O híbrido é a mesma equipe e todo mundo faz tudo. Então uma pessoa tanto faz como recebe ligação, tá? E aí essa pessoa ela tem que ter um domínio muito grande, porque ela vai sair dos perfis de atendimento, daquele receptivo, onde ela tem que prestar atenção no que o cliente está querendo dizer, entender o que o cliente quer e poder fazer a realização, não é, do procedimento todo, o atendimento e mesclando também com o atendimento ativo, aonde ela sabe o que quer e ela tem que condensar esse foco da empresa para poder captar e ter uma taxa de sucesso alta com relação aos nossos clientes, tá? A princípio, essas são as atividades que estão separadas para o dia de hoje para a gente, e essas atividades elas encontram no Moodle. E como que a gente faz para poder fazer? Lá no Moodle tem um espaço na atividade 2, tá certo? No módulo 2, que seria atividade. Você clica nessa atividade e aí vai abrir uma outra janela. E nela tem as perguntas. A primeira pergunta seria: qual a importância do serviço de relacionamento das empresas? De telemarketing, de call center, de contact center? E aí, ó, essa apresentação que a gente está vendo aqui na tela, ela já está disponível no módulo 2, lá no Moodle para vocês. Vocês podem baixar e ter acesso à apresentação completa, tá certo? Para vocês pesquisarem. Também está disponível para vocês a apostila.
Através da apostila, vocês também conseguem obter algumas informações. E se vocês quiserem, vocês também podem fazer o uso da internet, pode fazer busca no Google ou qualquer outro navegador sem problema algum e responder lá. Lá tem um quadrinho, na verdade um retângulo, e você vai responder qual que é, na sua opinião, a, a importância do serviço de relacionamento. A gente já viu aqui, ó, só vou dar uma voltadinha para vocês darem uma olhada, a gente já viu aqui várias questões que abordam, que perpassam esse ponto, né? Aqui, por exemplo, a gente já viu que ele ajuda no aumento das vendas, tem um baixo custo de implementação, tem um grande alcance, né, para a empresa, que ele é multifuncional. Então, a gente já pode ver uma dessas importâncias, tá? Em relação à primeira grande campanha de marketing por telefone, responda. E aí é aquela que a gente falou aqui no começo, da Ford, tá? Que seria uma empresa pioneira, né? E aí a gente vai responder através dela. Então, vão voltando. Se vocês quiserem, a aula também está gravada e vai estar disponível no YouTube, tá? Eu vou mandar o link para vocês no grupo, e aí vocês vão realizando todos os todas as buscas para que possa satisfazer e atender as necessidades de vocês. A princípio, isso é o que a gente tem separado, tá? Para a nossa aula do módulo 2. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, pode ficar à vontade. Caso contrário, pode interagir com a gente no grupo do WhatsApp, sem problema nenhum, tá certo? E todas as mensagens que vocês vão mandando no grupo ou mandando diretamente no privado, eu vou compartilhando com vocês, tá certo? Muito bom estar aqui com vocês, adorei rever todas. Um beijão para todas, um abraço para todo mundo, uma boa semana, um bom final de semana, né? Também, que a gente já está na quinta-feira aqui para quem está na aula ao vivo, assíncrona, tá? Para quem está na aula que é a gravada, né? A aula assíncrona, eu espero que você curta bastante a sua semana, e aí, sempre que tiver um tempinho, por favor, vai realizando a... Muito obrigado, Micaele. Obrigado mesmo. E aí vocês vão realizando as atividades, tá certo? Um beijão, tchau, abraço para todo mundo. Um abraço aí na família, nos filhos. Tchau, foi um prazer, tá? Tchau, tchau.